Pessoal, o desespero dos bolsonaristas com a falta de interesse do Congresso de pautar a anistia aos golpistas está grande, tá? E agora eles já começam a fazer ameaças ao presidente da casa, o Hugo Motta, tá? O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é, na verdade, um pau-mandado do Silas Malafaia, ameaçou o presidente da casa, Hugo Motta, caso ele não paute a urgência do projeto de anistia aos criminosos do 8 de janeiro. Segundo esse pilantra do Sóstenes, o PL pode monopolizar todos os recursos a quem tem acesso. Hoje, por exemplo, um acordo prevê que os partidos que presidem comissões temáticas no Congresso têm direito a indicar 30% dos recursos de emendas, enquanto os outros 70% são divididos entre os demais partidos. E agora eles começaram a ameaçar que, se não for pautada a urgência de anistia, todos os recursos vão ser gerenciados agora apenas pelo partido ladrão, né, o PL de Bolsonaro, rompendo aí o acordo de dividir com as demais legendas. Inclusive, o PL tem direito a cerca de 6,5 bilhões de reais em emendas de comissão, tá? O Sóstenes afirmou o seguinte, dizendo que se esse requerimento, né, de urgência da anistia não for incluído na pauta da reunião do colegiado de líderes, eles do PL estarão entendendo que é um gesto do presidente Hugo Motta para com o PL, da antipolítica, do desrespeito político e da falta de consideração para quem foram seus primeiros aliados. Ele disse: somos cumpridores de acordo, ele precisa cumprir o dele, fazendo essa ameaça clara e evidente ao presidente da casa, Hugo Motta. Lembrando que o Motta já afirmou que esse projeto aí da anistia não é prioridade, ele não vai pautar isso, tá? Só que a ameaça desses gangsters não vai ficar por isso mesmo, tá? O ministro Flávio Dino, por exemplo, já deu 48 horas para o Sóstenes explicar a ameaça que ele fez. O ministro determinou que o deputado federal seja intimado a prestar informações em até 48 horas. Então vamos ver, né, se eles vão continuar aí com essa marra toda. E agora, antes de passar para outra notícia, pessoal, só peço que você já deixe o seu like aqui pra gente, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Agora vamos falar do assunto que tem sido um prato cheio pros bolsonaristas que vivem de fake news, né, que é a fraude do INSS. Para você que está por fora do assunto, na última quarta-feira, dia 23, a Polícia Federal deflagrou a operação chamada Sem Desconto para apurar um esquema que teria causado um prejuízo aí de 6,3 bilhões de reais em descontos associativos não autorizados por aposentados e pensionistas. Na última sexta-feira, o INSS tinha divulgado a lista das entidades que estão entre as investigadas, né, pela CGU. No total, são 11 entidades que estão envolvidas aí nesse escândalo de corrupção, tá? Inclusive, a investigação, né, que é da Polícia Federal e da CGU, da Controladoria Geral da União, já enquadrou essas 11 entidades, tá? Essa investigação começou agora no governo do presidente Lula, mas a organização criminosa já vinha agindo desde 2016 e passou pelo governo Bolsonaro inteirinho sem ser incomodado. É isso mesmo. Mas os bolsonaristas, como vivem de fake news, estão agora associando esse esquema de corrupção com o governo Lula, o que não tem nada a ver, já que foi no governo do presidente Lula que tudo está sendo desmantelado, né? Então não faz o menor sentido. Mas para bolsonarista não precisa fazer sentido nenhum. Na verdade, quanto menos sentido fizer, mais eles acreditam, né? Inclusive, vale ressaltar que das 11 entidades que estão nessa lista, 8 foram criadas no governo do Bolsonaro. Bem estranho, né, galera? Mas esses detalhes os bolsonaristas não contam, né? Inclusive, o deputado federal Zeca Dirceu compartilhou essa imagem aqui no Twitter dele, dizendo: é fake e é fato. É fake que o irmão do presidente Lula está sendo investigado pela Polícia Federal sobre esse esquema, mas é fato que 9 das 11 entidades investigadas foram criadas no governo Temer e Bolsonaro. E o governo já está trabalhando para devolver todo esse dinheiro que foi desviado aí dos aposentados e pensionistas, tá? O INSS anunciou que aposentados e pensionistas que tiveram descontos de mensalidade associativa não autorizado no contra-cheque de abril terão o dinheiro devolvido na próxima folha de pagamento de maio, e as demais mensalidades já foram descontinuadas, tá? O valor será depositado diretamente na conta do aposentado ou pensionista no dia do pagamento. O INSS também afirmou que já foram suspensos todos os acordos de cooperação técnica com entidades e associações em vigor. Dessa forma, os segurados não precisam solicitar o cancelamento, nem precisam ir até uma agência do INSS. Inclusive, eles já estão fazendo alerta para os aposentados e pensionistas que fiquem
atentos, porque já está tendo golpista abordando as pessoas com oferta para agilizar a devolução de mensalidade descontada. Então, gente, não precisa cair nesses golpes. Tudo que for sendo resolvido vai ser devolvido na folha de pagamento. Então, não precisa clicar em links enviados por e-mail, aplicativo de mensagem, nada disso, tá? E claro que se tratando de bolsonaristas, já tem aqueles ratos que se aproveitam dessas situações para tentar lacrar. Tô falando do Ratinho, que fez um vídeo aí muito revoltado com essa situação aí da fraude do INSS. No vídeo ele diz que roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas do INSS e que foram funcionários do governo que roubaram esses velhinhos. E disse que a tristeza dele ainda é maior porque ninguém vai ser preso. Engraçado é que ele não se revolta com os 80 milhões em impostos que ele deve à União, né? Disso aí ele não fala. Mas como tudo que sai da boca de bolsonarista é merda, a gente vai mostrar aqui os desmentindo pra vocês desse vídeo desse canalha aí do Ratinho. Sabe o que eu tava vendo agora? Não sei, conta. Roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas do INSS. Ah, isso eu vi. Era um esquema ilegal de descontos mensais nas contas dos pensionistas que envolviam associações e o INSS. Que absurdo, né? A minha tristeza, sabe o que é? Qual é a sua tristeza? É que ninguém vai ser preso. Não é bem assim. Isso poderia acontecer no governo Bolsonaro, quando ele interferia na Polícia Federal para salvar os seus filhos e os seus aliados. Lula, quando assumiu em 2023, deu autonomia completa para a Polícia Federal. Tanto é que a Operação Sem Descontos, que descobriu as fraudes no INSS, envolveu 700 policiais federais, 80 servidores da CGU e 211 mandados de busca e apreensão. Roubaram dentro do governo. Não, esse não é um esquema de corrupção do governo Lula. O mecanismo que autoriza os descontos na folha do INSS foram criados pelo governo Temer, em 2016. Em 2019, o esquema de corrupção ganha tração quando o governo era o Bolsonaro. Tanto é que das 11 associações que realizavam esse desconto, 9 foram criados durante a gestão do Bolsonaro. E a minha tristeza maior, que ainda existe gente que defende esse bando de ladrões. Nem fale, Ratinho. Você acredita que até hoje tem gente que diz que nunca teve nenhum esquema de corrupção no governo Bolsonaro? Bizarro, né? E aí, sobre essa fraude no INSS, estão dizendo que a culpa é do Frei Chico, irmão do Lula, quando na realidade ele nem investigado é. Ele entrou na associação o ano passado e o esquema começou de verdade em 2019. Mas pior, o Sérgio Moro, juiz ladrão, lembra dele? Foi para as redes sociais dizer que a culpa era do Lula pelas fraudes no INSS, quando na realidade essas fraudes ganharam força em 2019, quando o ministro da Justiça do governo Bolsonaro era o próprio Sérgio Moro. Eita, Brasilzinho danado, hein? Roubo no INSS. Quando Bolsonaro virou presidente, uma quadrilha começou a roubar o dinheiro dos aposentados. E o Lula, quando se candidatou, prometeu que, se eleito, ninguém tocaria no dinheiro sagrado dessas pessoas. Lula venceu, tomou posse e já no seu primeiro dia de governo ele cumpre a promessa. Ele aciona a Polícia Federal e manda investigar tudo. E aí, adivinhem quem que era o chefe do esquema? A quadrilha montada por Jair Bolsonaro lá em 2019 dentro do INSS. Foi Bolsonaro quem desmontou o INSS. Foi ele também quem impediu a realização de novos concursos. E o principal, foi ele quem permitiu que a fila de pedidos por aposentadorias no INSS chegasse a 2 milhões. Mas por que o Bolsonaro fez isso? Para fazer o que ele sempre quis fazer, abrir caminho para a corrupção, transformar o desespero das pessoas em lucro. E teve mais, em 2020... ele tentou enfiar militares para analisar se as pessoas poderiam ou não receber os benefícios. Esse plano dele só não foi levado adiante porque o TCU barrou. E barrou porque percebeu o que estava por trás disso tudo. O objetivo era roubar a sua aposentadoria. Porém, veio 2022, Lula ganha a eleição, é eleito, e o que ele faz? No primeiro dia do mandato dele, ele já manda investigar tudo, investigar todo mundo. E agora, depois de 2 anos de investigação, a verdade finalmente aparece. Teve busca, teve apreensão, teve afastamento e vai ter prisão sim, doa quem doer. Foi Bolsonaro quem roubou os aposentados e pensionistas. E quem tiver vergonha na cara, para de fingir o contrário, porque defender aposentados e pensionistas é uma questão de justiça. Compartilhe esse vídeo para a verdade ser restabelecida, para bandido ser tratado como bandido e para quem impediu essa sacanagem ser reconhecido como herói e não acusado como vilão.
E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3.000 reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!